Vamos dar sequência, então, à presente reunião, que destina a audiência pública em cumprimento ao requerimento número 25 de 2015, de autoria do senador Donizete Nogueira, que tem por finalidade apresentar e discutir os achados de auditoria realizada em 2012 pelo Tribunal de Contas da União quanto à execução da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar e Reforma Agrária, PNATE, voltada para o público do Plano Brasil Sem Miséria e acompanhamento das determinações e recomendações. A audiência pública é parte do processo de avaliação da política pública referente ao requerimento número 13 de 2015 da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, no exercício de 2015, cujo relator é o senador Donizete Nogueira. Comunico a presença dos seguintes convidados e os convido para comporem a mesa nesta manhã aqui conosco. O senhor Ronaldo José Ribeiro, chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por favor, senhor José. Convido também o senhor Guilherme Vasques Tavira, assessor da coordenação do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. Convido ainda o senhor Antônio Almeida Pi, diretor de autoria da área de produção e comunicações da Secretaria Federal de Controle Interno, da CGU. Por último, convido o senhor Dagomar Henrique Lima, secretário de Métodos Aplicados e Suporte à Auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU. Bom dia. Obrigado. Devo informar que nós estamos ao vivo pela TV Senado e pela Rádio Senado, e que também a gente pode receber contribuição dos ouvintes e dos telespectadores pelo E-Cidadania, aqui do Senado, programa que permite essa interação com a sociedade brasileira através do E-Cidadania. Nós podemos receber perguntas, observações e considerações aqui nos trabalhos da comissão. Ainda não estou, senador Moca, aqui com a habilidade da senadora Ana Amélia para conduzir, mas a gente vai aprendendo. Quero, então, para dar início aos nossos trabalhos, tecer aqui alguns breves comentários. Em 2012, o TCU realizou auditoria com o objetivo de verificar se a estratégia de implementação dos serviços de assistência técnica e extensão rural, ATE, está consistente com os objetivos pretendidos no Plano Brasil Sem Miséria e se atende aos princípios estabelecidos na Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, PNATE. Faremos esta segunda audiência para a instrução da avaliação da PNATE no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Na primeira, ouvimos entidades do governo federal ligadas à execução da PNATE com o objetivo de elaborar um panorama geral da política com o histórico, a situação atual e a perspectiva futura. Nesta segunda audiência pública, o objetivo é verificar o esforço feito pelo MDA e pelo INCRA para aprimorar a execução da PNATE de acordo com as recomendações feitas pelo TCU na auditoria realizada em 2012. As principais recomendações, para citar algumas da auditoria, foram desenvolver alternativas capazes
de garantir efetivamente a natureza de continuidade do serviço de ATE, fortalecer as atividades de supervisão dos fiscais, inclusive mediante a padronização de procedimentos e monitoramento e de fiscalização de contratos. Aperfeiçoar os sistemas informatizados CIATE e Siga Livre BSM, de modo que apresentem maior integração, melhor desempenho, bem assim, para que disponha de ferramentas voltadas ao uso gerencial das informações e que permitam a vinculação de mais de um técnico a um único grupo de famílias. Tem mais uma série de observações feitas pela auditoria do TCU, mas eu vou resumir aqui um pouco. Buscar com o Ministério do Desenvolvimento Social a alteração do Decreto 7.644, de 19 de dezembro de 2011, que regulamenta o Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais, a fim de flexibilizar a liberação das parcelas de crédito fomento, conforme as necessidades específicas de viabilização de cada projeto produtivo. Divulgar de forma clara e suficiente para as entidades executoras de ATER os procedimentos para a liberação das parcelas de crédito fomento, a fim de evitar a ocorrência de atraso nos pagamentos devidos. Consultar os Estados-membros antes do lançamento das chamadas públicas, de modo a aperfeiçoar a lista dos municípios a serem atendidos e das famílias beneficiárias. Na elaboração das próximas chamadas públicas, ajustar o tamanho dos lotes de beneficiários, tanto em número de família quanto em número de município, de modo a melhorar a eficiência da prestação do serviço de ATE. Incluir mecanismos de incentivo à realização de atividades de mobilização, atividades iniciais prévias à realização do diagnóstico das famílias. E a inclusão das famílias em programas e serviços públicos, principalmente aqueles relacionados com a área agrícola, mas também nos de saúde, educação e assistência social. Determinar o número total de atividades a executar nos contratos de ATE, estabelecendo o número mínimo de cada tipo de atividade, individual ou coletiva, e definindo novos e aperfeiçoados procedimentos de controle e de execução dessas atividades. Por fim, revisar o questionário de diagnóstico aplicado nas chamadas do Programa Brasil Sem Miséria, de modo a simplificá-lo e adaptá-lo à linguagem e à realidade do público-alvo, bem como as ferramentas disponíveis para acompanhamento, por meio de indicadores e outros instrumentos da situação inicial e final dos beneficiários após a execução dos contratos de